dia, a paz do Senhor Jesus Cristo aos amados irmãos. É mais uma oportunidade que Deus, o Pai, nos concede de estarmos juntos nessa manhã mais uma vez, louvando e engrandecendo o seu santo nome. Amém? Então, Pastor Carlos vem com mais uma palavra do coração de Deus para o teu coração, nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. E eu tenho um enorme prazer, uma enorme alegria de nós estarmos falando desse poderoso Deus de Israel, que, segundo as Escrituras, Ele nos formou do pó da terra e nos fez seres viventes. Por causa disso, nós agradecemos a Ele todos os dias e todos os dias sejamos uma bênção nas suas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a Ele por mais um dia que Ele nos concede. Amém? Quero trazer uma palavra que está em João, capítulo 19, Uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Amém? Que fala sobre a crucificação, E ali, depois da crucificação, a morte de Jesus, e ali os preparativos para o enterro. Amém? Eu quero estar aí junto contigo, nós aí celebrando, a morte vicária de Jesus na cruz do Calvário, porque foi por Ele, que nós temos essa vida e vida em abundância, É por causa dele que nós estamos aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Então, leiamos aí João capítulo 19, a partir do versículo 30. E diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, como ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhes quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou ao lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz que nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois,
por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro puseram a Jesus. Amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a nossa irmã Noemi Souza, que Deus esteja abençoando aí poderosamente nosso amado irmão Heleno, que Deus esteja aí operando, abundantemente também na vida do nosso irmão Heleno, e a nossa irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí operando também na vida das amadas irmãs de uma maneira abundante e transbordante. Quando nós falamos, amados irmãos, a respeito da crucificação, o Espírito Santo de Deus, ele vem e nos toma, e o nosso corpo, ele começa a arrepiar da cabeça aos pés, e nós aí nos envolvemos em um ato espiritual, e é um ato de amor, e só aquele que tem o Espírito Santo de Deus, que sabe que todas as vezes que nós falamos da morte de Jesus, nós somos tomados, aleluia, por esse Espírito e por esse sentimento. Não é um sentimento ruim, mas é um sentimento bom de saber, amados irmãos, que o nosso Mestre, ele, após ter sido colocado naquele sepulcro, ele venceu a morte. A sua carne, ela não viu decomposição. A sua carne, ela não viu a destruição, os animais e aqueles vermes e aqueles micro-organismos que coloca carne em decomposição, que comem a carne. A gente vê que eles não tiveram o prazer de comer a carne do nosso Mestre. E assim como Jesus, ele vive e reina para sempre, ele diz que nós não experimentaremos a morte, mas nós passamos da morte para a vida. E isso, amados irmãos, é algo assim sobrenatural, é algo que só as palavras do nosso Mestre, as palavras de Jesus, elas vêm e trazem em nós um sentimento assim muito bom, um sentimento de vida em abundância, algo assim sobrenatural, algo transcendente. E a gente pode imaginar nesta manhã enquanto é bom estar na presença de Cristo. Eu tenho 2 textos aqui que falam sobre Nicodemos, e José de Arimateia, e eu quero compartilhar com meus amados irmãos. Eu postei aí no meu Facebook, se os irmãos depois quiserem estar dando uma olhada, dá uma olhada aí. É um texto bastante rico, e diz assim: há pessoas neste mundo confiáveis e úteis enquanto as circunstâncias forem boas, mas diante dos problemas parecem tropeçar. Há outras de cujos problemas e perigos parecem brotar o que tem de melhor. Tais pessoas, nessas circunstâncias, mostram-se à altura da situação, demonstrando a coragem que não se tinha visto nelas antes até então. José de Arimateia e Nicodemos se enquadram nesse grupo, nesse último grupo. O problema era simples: quem enterraria Jesus? Não apenas quem o enterraria, mas quem lhe faria o sepultamento respeitável e compassivo de que ele merecia. Quem cuidaria para que o corpo de Jesus não fosse colocado num sepulcro comum, mas que Jesus estivesse com o rico na sua morte,
como foi profetizado por Isaías, capítulo 53, verso 9. Quem colocaria o seu corpo em um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto? João 19, 41. A resposta haveria de vir de uma fonte surpreendente. Não seriam os apóstolos, pois a maioria deles estavam se escondendo de medo dos judeus, conforme está escrito aí em João, capítulo 20, versículo 19. Não seriam as mulheres que o seguiam fielmente, pois não tinham recursos para isso. Seria José de Arimateia. Aleluia. Homem rico e membro proeminente do mesmo conselho que tinha condenado a Jesus. José tinha muitas qualidades admiráveis. Ele era um homem justo e bom, que esperava o reino de Deus. Ele se destacou entre os seus companheiros para crer em Jesus. Ele não permitiu que nomes blasfemos, samaritano, enganador, poder de Beelzebub, o dispusessem contra Jesus. Quando o conselho havia condenado a Jesus, entregando-o a Pilatos para a sentença de morte, José não tinha concordado com o desígnio e a ação. Está escrito aí em Lucas, capítulo 23, verso 51. Havia algo em José, entretanto, que não era bom. Até a época da morte de Jesus, ele tinha sido um discípulo de Jesus ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus. Está escrito em João capítulo 19, versículo 38. Ninguém jamais deve se envergonhar de Jesus, independente das circunstâncias, mas a morte de Jesus e a necessidade de ter um enterro decente trouxeram à tona o melhor de José. Dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Diz aí Marcos capítulo 15, versículo 43. Fala acerca do ato de coragem de José. Entretanto, é estranho que aqueles que não tinham medo de ser discípulos tiveram medo de pedir o corpo do Senhor, mas aquele que teve medo de ser discípulo não temeu ter o zelo de fazê-lo. É bem possível que José, como Esther, tinha sido levantado com um elevado cargo para uma conjuntura como esta. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando também a nossa irmã Cristiane. Seja bem-vinda nessa manhã na live. Que Deus esteja te abençoando aí, abençoando toda a sua família em nome de Jesus. Amém? Então, amados irmãos, a gente olha para José de Arimateia, conforme diz o texto, ele era aí um senador aí do conselho. Ele tinha um grande posto, né? E ele pediu o corpo de Jesus. Conforme o texto nos relata, ele tinha medo de ser discípulo de Jesus por causa dos judeus, medo dos judeus. Agora, na sua morte, ele não teve medo de pedir o corpo de Jesus para dar a Jesus um enterro decente. E nós olhamos para a tal conjuntura, amados irmãos,
que o Senhor, Ele diz que a todo tempo seja alva as tuas vestes. Nós precisamos entender, amados irmãos, que cada momento da vida de Jesus, cada instante, cada minuto, cada segundo foi estudado minuciosamente e ainda tem sido estudado. Cada momento, cada segundo, cada instante da vida de Jesus, há um milagre que eu e você, nós dependemos dele. Então esse milagre que nós estamos contemplando nessa manhã, a respeito da morte, a respeito do momento que nós consideramos mais tristes nas Sagradas Escrituras, nós precisamos entender, amados irmãos, que esse foi o momento em que Jesus diz assim: Pai, está consumado. Tudo aquilo que nós planejamos quando ainda o mundo era informe, que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas e não havia vida nenhuma na terra e nos mundos, quando nós planejávamos fazer um homem tudo que nele há. Então agora, Pai, está consumado, porque tudo que nós planejamos um dia entrou no coração de um anjo e ele queria ser como o Senhor, como Deus. E este anjo caído, ele levou ao homem, a nossa criação, a pecar. E a tua palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas agora, Pai, conforme o Senhor me enviou ao mundo, conforme está escrito em João 3,16, que Deus enviou seu Filho ao mundo, aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu aqui estou, Pai, eu vim ao mundo e eu fui condenado injustamente, eu fui morto, e eu fui crucificado e morto, e agora, Pai, eu digo ao Senhor, está consumado a tua obra, a obra vicária, a obra que, pelo meu sangue derramado na cruz do Calvário, conforme o sacerdote entrava uma vez por ano no tabernáculo e aspergia o sangue sobre o propiciatório para o pecado da humanidade ser expiado. Agora eu, ó Pai, me entrego, e o meu sangue que foi vertido ali na cruz do Calvário, agora ele não é somente aspergido sobre o propiciatório, mas agora ele é aspergido sobre toda a humanidade. E todo aquele que crê em mim, ó Pai, terá a vida eterna. Assim diz o Senhor, com esse ato de bondade que Ele está nos trazendo através da sua palavra nesta manhã. E todos aqueles que olharem para Jesus, todos aqueles que clamarem pelo seu sangue serão salvos. Todos aqueles que clamarem a Jesus, arrependendo dos seus pecados, sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, terão o seu nome escrito no livro da vida. Então, nesta manhã, amados irmãos, nós olhamos para aí José de Arimateia, aquele membro ilustre do Sinédrio, que não concordou com a decisão dos seus amigos ali, dos seus companheiros de trabalho ali no Sinédrio, quanto à entrega e crucificação de Jesus. Agora, ele que esteve em tanto tempo em oculto, agora ele se levanta e ele diz assim: o meu mestre, ele não pode ser jogado no lago, no meio do pasto, ele não pode ser jogado em qualquer sarjeta. O meu mestre, ele terá o melhor enterro em Israel. E ele bancou, ele chegou e falou assim: olha, eu estarei aqui,
e eu farei aquilo que verdadeiramente o meu mestre precisa. Então, enquanto os outros discípulos fugiam, ele se apresentou. Ele se apresenta agora e ele diz assim: eu quero o corpo de Jesus. E ele vai com soldados ali do lado e ele tira o corpo de Jesus da cruz. E a gente vê aí o outro discípulo de Jesus também que servia em oculto, e agora eles colocam Jesus ali naquele sepulcro que foi aberto novo, e ali eles fazem todos os preparativos para que o Senhor ele tenha verdadeiramente um enterro digno. Então, amados irmãos, aquela preparação toda, amado irmão, tem um simbolismo, porque ali Jesus, o seu corpo ele está ali, mas o Espírito de Jesus, ele está livre. Eles não podem prender o Espírito de Jesus. A morte não pode prender o Espírito de Jesus. Não tem aguilhões que possa levar também Jesus à morte, porque Jesus diz assim: eles não tomam de mim a minha vida, eu entrego a minha vida por amor da humanidade. E ali quando Jesus ele entrega a sua vida, ele diz que está consumado, ele desce ao sepulcro, e ali quando naquele sábado ele passa ali dentro daquele sepulcro, na manhã seguinte, no domingo, há uma ressurreição. Jesus ele vence a morte, e ele vence a morte por mim, e ele vence a morte por você. Em nome de Jesus Cristo, venhamos estar confiando no poder restaurador do nosso Deus, nós venhamos confiar na majestade do nosso Senhor. Diz aí também a respeito do outro discípulo, que é Nicodemos. Nicodemos, ele já havia encontrado com o mestre. Nicodemos, ele encontrava o mestre às escondidas, porque ele tinha também medo dos judeus e medo também dos companheiros ali do Sinédrio. Diz aí Nicodemos, chefe dos judeus, fariseus também, membro do conselho. João, em seu relato, teve o cuidado de identificar o Nicodemos que ajudou no enterro de Jesus, com o mesmo Nicodemos que antes veio a Jesus de noite. Nicodemos, como José, tinha muitas qualidades excelentes. Ele tinha estado disposto a ouvir pessoalmente, sem depender do que os outros diziam a seu respeito. Ele tinha reconhecido a legitimidade do ensino e do poder de Jesus. Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Está escrito em João capítulo 3, verso 2. Certa vez ele tinha questionado o conselho sobre a indisposição de ouvir Jesus com justiça. Está aí em João 7, capítulo 7, versículo 45 ao 52. Nicodemos, porém, como José, não havia confessado abertamente a fé em Cristo, na morte de Cristo, entretanto, corajosamente uniu-se a José no enterro. Nicodemos fornecendo um unguento e José o túmulo. Este artigo não pretende depor contra os apóstolos a coragem, a fé e a lealdade e a dedicação deles. Tinham superado vários testes, mas José de Arimateia
e Nicodemos foram aqueles que deram um passo à frente no momento em que os apóstolos falharam. Eles, aleluia, nos são uma inspiração. Os atos deles falam de coragem nas mais difíceis circunstâncias, de ficar de pé e ser útil no momento em que todos estão fraquejando, de mostrar admiração por outra pessoa bem no momento em que ela mais precisa de ajuda, mais precisa de nós. Será que José e Nicodemos, aleluia, alguma vez chegaram a professar a fé em Cristo abertamente e se submeter completamente à sua vontade? Não sabemos, mas gostaríamos de pensar que sim. Em caso negativo, a coragem deles nessa única ocasião não será suficiente para a salvação eterna, mas podemos ser gratos por esses dois homens que prestaram um maravilhoso serviço ao nosso Senhor quando ninguém mais estava disposto em fazer. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, ao nosso professor Fernando Lopes Nogueira. Que Deus esteja aí abençoando o nosso amado irmão, esteja aí operando na vida do amado irmão poderosamente em nome de Jesus, amém? Então, o texto que nós lemos, amados irmãos, em João capítulo 19, eu quero mencioná-lo novamente para que possamos, em nome de Jesus Cristo, estar aí colhendo os frutos, da leitura de tudo aquilo que Deus ele tem para cada um de nós. Diz assim: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele foi crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhes quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou ao lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Esse sangue, amados irmãos, no verso 34, e água, isso refere-se àquilo que sai do nosso Senhor Jesus Cristo. A água, ela simboliza, amados irmãos, o batismo em Jesus, quando nós tomamos a nossa decisão e dizemos ao mundo abertamente que tomamos a decisão de sermos servos de Cristo, que tomamos a decisão de servir ao nosso Mestre. Então é uma decisão pública que nós o fazemos. E aí nas águas não vai sair. Nas águas do batismo, ali nós dizemos ao mundo que nós estamos sendo uma nova criatura, nós estamos arrependendo do nosso passado. Quando nós descemos as águas, ali fica o nosso velho homem, ele morre naquelas águas. E quando nós ressurgimos das águas, nós ressurgimos
nova criatura. E aí essa água que se refere que a água que sai de Jesus, aí já é quando ele fala para o próprio Nicodemos, ali em João capítulo 3, ele diz assim: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, amados irmãos, agora o sangue que sai do seu lado, esse sangue ele é vertido, esse sangue ele é aspergido sobre a humanidade. E esse sangue de Cristo, amados irmãos, ele vem purificar o meu pecado e purificar o teu pecado, porque assim, em Levítico, Deus fala com Moisés para ali estar matando um cordeiro de 1 ano, sacrificando para o pecado do povo. A cada ano esse cordeiro era sacrificado, esse cordeiro sem mancha, esse cordeiro branco, esse cordeiro alvo, esse cordeiro que era tirado entre o rebanho e trago para sacrifício. E agora, conforme o cordeiro que era escolhido ali por Moisés pela lei de Levítico, agora não é mais quem oferece ali o cordeiro, o sacerdote, mas é o próprio Deus que oferece o cordeiro perfeito, o seu filho, que morre ali na cruz do Calvário por mim e por você. E o sangue que sai do lado dele, e o sangue que corre da sua cabeça pela coroa de espinho, o sangue que sai das suas costas pela o corte daquele chicote de pontas chamada azorrais. Aquele chicote ele tinha 7 pontas e as pontas daquele chicote tinham objetos cortantes. Quando jogava, dava aquela chicotada, eles puxavam aquele chicote e ele vinha rasgando a carne do mestre. Nós precisamos entender que esse sangue que jorra do corpo de Jesus, esse sangue é um simbolismo de aspersão, quando ele é lançado sobre a humanidade, e a humanidade pelo sangue de Jesus Cristo é purificada. Então, que nós venhamos conceber, que nós venhamos receber de Deus nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, o perdão dos nossos pecados. Nós venhamos receber de Deus as maravilhas que Ele tem dado para mim, as maravilhas que Ele tem dado para você. Isso significa graça. Nós não podemos comprar, nós não podemos, por enorme esforço que venhamos fazer, nenhum esforço humano pode ser comparado àquilo que Deus deu para mim, aquilo que Deus deu para você, que é Jesus na cruz do Calvário. Ainda que eu venha entregar o meu corpo para ser queimado vivo, diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, ainda assim nós não poderíamos fazer tão grande atos de amor conforme Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então, amados irmãos, no verso 35 diz: e aquele que viu o testificou. Está falando do próprio João, do apóstolo João. E o testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós creiais. E o versículo bíblico central de João diz assim: este porém foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, e crendo tenhais vida em seu nome. Então tudo foi escrito para que nós venhamos crer que Jesus é o Cristo, e crendo tenhamos vida no seu nome. Amém? Então, aleluia, verso 36 diz: porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão
aquele que transpassaram. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas em oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente dirigia a Jesus durante a noite, levando quase 100 arrates de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Aleluia! Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Amém? Glórias a Deus. Amados irmãos, nós olhamos o que diz a palavra aí, conforme eu acabei de falar, que o versículo central do livro de João é João 20, versículo 31. Este, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. É momento, amados irmãos, de nós estarmos colocando a nossa fé em ação. Muitas vezes, amados irmãos, nós ouvimos o falar de Deus, mas nós só ouvimos e nada, amados irmãos, acontece conosco no ouvir, porque nós ouvimos aqui e as obrigações da vida tira aquilo que foi plantado. Mas o momento em que nós estamos, nada pode me tirar, nada pode te tirar, porque esse momento é um momento único em que você tirou esse tempo para estar ouvindo da palavra de Deus, para você estar servindo ao Senhor. E a palavra do Senhor diz aqui em Romanos capítulo 8, versículo 10: e se Cristo está em vós, aleluia, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis, mas pelo Espírito mortificardes as vossas obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim
tenho por certo que a aflição desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Amém? Noutras palavras, esse leve e momentâneo tempo de tribulação que nós temos sentido, ele não se compara com a glória que Deus há de trazer sobre a minha vida e sobre a tua vida. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação vive sujeita à vaidade, não por causa da sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto, e agora, e não só ela, mas, aleluia, nós mesmos temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. O que ele está dizendo? Conforme diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para mim e tem preparado para você. Verso 26 do capítulo 8. E da mesma maneira também o Espírito, aleluia, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E, aleluia, que o predestinou, a estes também o chamou, e aos que o chamou também a estes também justificou, e ao que justificou a estes também o glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará, pois é Cristo quem morreu, ou quem antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, todo dia fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, venhamos aí nessa manhã falar: Senhor, eu o aceito como Senhor e Salvador da minha vida, muda a minha história. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero servir ao Senhor com pureza, inteireza, integridade de coração. Se você tem feito essa oração, se você tem clamado, coloque aí na descrição desse texto aí, nos comentários, fala: eu recebo o meu Jesus, o Jesus que o pastor Carlos tem pregado, tem falado, eu recebo como meu Senhor e Salvador, e eu serei uma nova criatura nas mãos potentes do meu Deus.
Eu quero também herdar a vida eterna. Eu quero também, assim como Jesus, ele venceu a morte, eu também quero vencer a morte. Eu também vencerei em nome de Jesus Cristo. Se você tem prazer nessa palavra, se você tem vida e vida em abundância naquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem doado com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua, aleluia, como eu posso dizer, com as suas mãos poderosas, tudo aquilo que Ele tem feito por mim e por você, se eu tenho recebido, coloca aí, eu recebo como meu Senhor e Salvador. Eu levanto minhas mãos para Deus e eu digo a Ele que a cada momento, a cada segundo, a cada instante, eu quero o servir, eu quero ser seu. Eu quero a cada momento que o Espírito Santo de Deus esteja me tomando e me levando mais e mais à santidade, à purificação. Nós estamos reunidos aqui, amados irmãos, na Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura, Rio de Janeiro. Amados irmãos, o pastor Carlos, ele tem pregado essa mensagem do reino, conforme vocês têm visto aí na íntegra. Eu tenho me purificado, eu tenho me santificado diante do Senhor e eu tenho deixado o Espírito Santo de Deus agir sobre a minha vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu tenho anunciado a palavra de salvação. E eu creio que Cristo tem prazer na minha vida e tem prazer na tua vida. A irmã Marina Salles já escreveu aí que recebe o Senhor como único e suficiente Salvador de sua vida. Que Deus o abençoe e Deus esteja aí recebendo, aleluia, essa sua gratidão. Que os anjos do Senhor, eles venham aí estar ao teu redor e contemplando a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Que o seu nome seja escrito no livro da vida. Que o Espírito Santo do Senhor esteja aí o recebendo, operando maravilhosamente na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por cada irmão, por cada irmã nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aí estão os teus filhos, ó Pai, que estão, Senhor Deus, colocando, ó Pai, aí, Senhor Deus, nesses comentários, ó Pai, que tem recebido o Senhor como suficiente Salvador, Senhor Deus, da vida deles, ó Pai. Tem confessado ao Senhor que o Senhor veio, Senhor Deus, para salvar a humanidade, conforme foi enviado pelo verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Tem confessado, ó Pai, que o Senhor morreu, Senhor Deus, pelos nossos pecados, e na tua morte, ó Pai, foi aspergido o teu sangue, Senhor Deus, para curar, Senhor Deus, aleluia, sendo cada um de nós dos nossos pecados, das nossas mazelas, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, dos nossos erros, ó Pai, para que nós sejamos lavados, remidos e restaurados, ó Pai, pelo teu sangue. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, então, nesta manhã, Senhor Deus, recebe os teus filhos, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, coloca os teus anjos, ó Pai, acampados ao redor, ó Pai, dos teus filhos, ó Pai, nesta manhã, Pai, que tem, Senhor Deus, o recebido como Senhor e Salvador. Escreve, Senhor Deus, o nome, Senhor Deus, de cada um deles, ó Pai, no livro da vida, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que jamais, Pai, venha, Senhor Deus, retroceder, Senhor Deus, dessa decisão, Senhor Deus, que tem tomado, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que tem sido, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, operosos, ó Pai, na tua obra, sim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, manifesta, Senhor Deus, a tua glória, Senhor Deus, na vida de cada um deles, ó Pai, manifesta, Senhor Deus, a tua presença santa, Senhor Deus de Israel, faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, da tua glória, da tua boa mão, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, esteja, Senhor, nos acolhendo, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, assim, Senhor, nesta manhã, Senhor, nós oramos, ó Pai, nós clamamos, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, aleluia, abençoa, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus, que Deus esteja abençoando os amados irmãos. A vontade do pastor Carlos é ficar aqui o dia todo pregando, falando desse amor imensurável do nosso Deus, mas o pastor Carlos tem que ir trabalhar, o pastor Carlos tem que ir
trazer o maná diário, né, para os filhos, para casa, e o pastor Carlos tem que ir aí em busca do pão. Então, eu agradeço a Deus por um momento que nós tivemos aí reunidos, agradeço pela presença dos amados irmãos, que isso também encoraja a cada um de nós estarmos fazendo a obra do Senhor, quando nós nos envolvemos, um ajudando o outro, nós somos servos uns dos outros, e quem é o nosso grande pastor é o nosso Senhor Jesus Cristo, e nós estamos aqui envolvidos, né, através do seu Espírito Santo. Então tenham aí os amados irmãos, um dia de quinta-feira abençoado, que o Senhor esteja aí envolvendo a todos, guardando, que esteja protegendo a família, curando aí as vossas dores, que o milagre que você tanto precisa, que o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, esteja concedendo a cada um de nós, que Deus esteja aí envolvendo a todos com seu abraço santo, em nome de Jesus Cristo, amém? Fiquem na paz, até amanhã, se Deus quiser, entre 7 e 7h30, o pastor Carlos está aí. O pastor Carlos, ele fica aí fazendo um estudo antes de trazer a palavra para os amados irmãos, buscando alguma coisa para trazer, quando eu já tenho assim um tempo para procurar antes, trazer aquilo que eu vou falar antes, aí eu entro mais cedo, mas quando eu não tenho, eu fico ajuntando essas coisas, né? Esse estudo para trazer, mas quando eu tenho tempo para, assim, na noite anterior, estar trazendo e colocando, já postando, colocando no Facebook, ou trazendo, colocando, já deixando a mensagem na Bíblia, aí eu entro mais cedo, mas quando não tenho esse tempo, aí eu procuro trazer, está entrando 7h30, 7h20, então aí vai dependendo do tempo que eu tenho. E também antes eu levanto às 5h30, faço a minha higiene pessoal e depois começo as orações, e quando dá 7h eu começo aí está trazendo essa palavra, mas antes eu estou em oração e cuidando da higiene pessoal. Então são coisas assim que são tempos que eu tenho tirado para Deus. Então começo às 5h30 da manhã, eu já estou aí trabalhando para Deus, já estou aí me envolvendo com as coisas de Deus, e isso tem sido bênção para a minha vida, tem edificado muito a minha vida. Então vamos estar aí a cada momento recebendo mais de Deus, a cada momento nos envolvendo mais das coisas de Deus, amém? Glórias a Deus. Deus abençoe a irmã Marina Salles, ela está dizendo assim: ficamos esperando todos os dias, que Deus esteja abençoando, irmã Marina, assim conforme Jesus ele fala com aquele servo centurião romano, né? Ele diz assim: nunca vi tamanha fé em toda Israel. A gente vê o coração da amada irmã assim também desse jeito, né? Essa esperança de coisas novas, essa esperança de coisas do reino, né? De coisas vindas do Espírito Santo, e nós glorificamos a Deus, né? E nós o exaltamos, né? Por cada dia ele trazer algo novo. E eu vejo assim, amados irmãos, muitas vezes parece que o céu está de bronze, né? Quando essa expressão ela é falada, no céu de bronze, parece que não desce nada, mas parece que tem vindo, né, uma chuva em abundância, uma chuva tanto temporã conforme serôdia, que tem derramado sobre a vida do pastor Carlos, e a cada dia a inspiração do Espírito de Deus tem envolvido a minha pessoa, que eu tenho assim sido muito grato a Deus, porque isso não vem de mim, isso vem de Deus, e eu glorifico a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e por tudo que Ele vai fazer também na vida de cada irmão, na vida de cada irmã que tem participado conosco, que tem sido uma bênção conosco. Então, em nome de Jesus Cristo, que Deus esteja aí operando na vida de cada irmão, na vida de cada irmã. Estou vendo aí que tem entrado aí mais uma irmã na live. Aqueles irmãos que estão entrando nesse momento agora, procure, eu vou postar aí
Vou deixar aí no Facebook, os irmãos procuram estar vendo aí desde o início, porque vai ser bênção para a tua vida. E também, se os irmãos puderem estar aí compartilhando, se os irmãos puderem aí estar aí ajudando, né, a estar semeando, né, essa semente, essa palavra do Senhor, e vai ser bênção. Visitem lá o Pastor Carlos no YouTube. Eu sempre deixo a descrição lá embaixo, quando eu coloco a postagem, lá embaixo está a descrição. Quando você clica naquela descrição lá embaixo, no rodapé da página de todas as postagens que eu faço, você clicou ali, só clicar você vai direto no YouTube do Pastor Carlos. O YouTube do Pastor Carlos é Carlos Antônio Sales, Pastor Carlos Antônio Sales. Você clica ali também, você colocou ali na página, naquele ícone de pesquisa do YouTube, Pastor Carlos Antônio Sales. Você vai direto também ali no YouTube do Pastor Carlos. Tem lá mais de 400 mensagens já postadas lá. Glorificado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então nós estamos aí com a nossa irmã Fernanda Pamplona, né? Que Deus esteja abençoando a amada irmã, tenha um bom dia, que Deus esteja aí operando maravilhosamente. Então, até amanhã, se Deus quiser. Pastor Carlos despede dos amados irmãos, deixando aí um abraço, né? Um abraço gostoso, e também que o Espírito Santo de Deus esteja abraçando a cada irmão, a cada irmã, com a sua glória inefável sobre a vida de cada um. Então, receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.